O que a gente faz com a morte espetacular? Ou com a morte dos famosos? Ou com a morte daquele que está no centro, né? Então, enfim, hoje em dia, gente, se você não vê televisão, talvez você nem saiba da morte, né? Assim, não é verdade? Tem uma espetacularização da morte, que é a espetacularização da tragédia, sempre. Então, quem gostou de estudar tragédia os poetas trágicos da Grécia Antiga, sabe que era disso que vivia a tragédia. A tragédia vivia da morte. Tinha que morrer todo mundo. Quem estudou Hamlet sabe que precisava. Quem estudava os Shakespeare, as tragédias, enfim, quaisquer que sejam, elas sempre precisam dessa figura da morte. A morte tem que acontecer, ela tem que ser um acontecimento ali. A gente podia também ter discutido só a partir dessa história da morte dentro das tragédias, porque só isso já nos sinalizaria a nossa questão contemporânea, né? Mas, enfim, então, é claro que os meios de comunicação, eles fazem um uso disso, porque isso é espetáculo. A morte é sempre algo muito assustador de se ver, algo que chama atenção. E a gente fica especulando, todo mundo já deve ter se perguntado, de onde é que sai esse gosto que as pessoas têm de ver a dor dos outros, de ver a tragédia dos outros, de ver a morte dos outros. E será que seria uma espécie de atualização de um instinto primitivo que cada um tem e que se realiza visualmente quando se observa uma coisa desse tipo? É uma pergunta muito abstrata, porque nós não sabemos muito bem como funciona esse território dos nossos instintos. Aliás, a gente chama de instinto justamente aquilo que a gente não entende direito como que funciona, né? Então, eu não sei pensar muito nesse sentido dos instintos. Eu prefiro pegar os fatos e prefiro pegar os sinais e os sintomas desses fatos, né? Agora, então, fato é a sociedade inteira se lançando na frente desses espetáculos. A sociedade inteira se jogando na frente, por exemplo, da televisão, na morte daquela criança chamada Isabella Nardoni, morte provocada, enfim, o assassino ao seu próprio pai. Sinceramente, gente, até hoje eu duvido. Eu não consigo pensar isso. Como eu também não consigo pensar uma outra morte que foi menos espetacular, muito menos espetacular, foi a morte daqueles 2 meninos que foram esquartejados pela madrasta e pelo pai e que foram entregues, enfim, naquela situação de pobreza e miséria, pelo conselho tutelar aos pais assassinos, né? Então, eu não consigo pensar que as pessoas fizeram isso. Meu estômago não aceita. Meu estômago, que eu digo, é a minha sensibilidade. Eu fico excessivamente chocada. Mas também, se alguém não conta, eu não fico sabendo, porque não vou assistir televisão. Aliás, vocês sabem aquele negócio, eu vou falar isso na televisão. Um negócio bem terrível. Aí, isso valia a pena cair na televisão, gente. Não sei quem foi que disse aquela frase, que televisão foi feita não para você assistir, mas para você aparecer nela. Desliguem. Então, TV é para você assistir, não é para você aparecer, não para você assistir, sei lá. Enfim, mas a ideia é boa, né, de você pensar. Mas então, a morte, ela vem via esse espetáculo. Tem que se pensar hoje em dia, é claro, uma sociedade do espetáculo que usa o que ela puder para forçar o indivíduo, biopoliticamente, a aceitar os seus conteúdos. Ou aceitar, não são os seus conteúdos os que interessam de fato. Os conteúdos são apenas a isca para que o cachorro fique na frente do... como se chama isso? Como chama aquilo que é a churrasqueira, televisão de cachorro. Enfim, então você põe ali na frente para que as pessoas fiquem ligadas. É claro que isso é uma produção de biopolítica, porque assim você terá o seu corpo controlado. Ninguém fica pensando, vou fazer isso com as pessoas. Não é que tenha lá por trás um cérebro perverso que diga, vamos agora inventar um mecanismo que vai fazer com que as pessoas fiquem ali paradinhas e que elas não façam mais nada. Não é assim que funciona. O que a gente tem que pensar é no resultado. É um fato. As pessoas não saem da frente do mecanismo. Elas são capturadas pelo mecanismo. E aí nós podemos fazer uso do mecanismo com o objetivo que quisermos. Eu posso pedir que vocês votem em mim, eu posso pedir que vocês comprem o que eu estou vendendo, eu posso pedir que vocês vão para a minha igreja, eu posso pedir para vocês que vocês simplesmente fiquem aí parados para realizar o meu prazer perverso de vê-los aí parados. Não é divertido? É um negócio muito incrível. Então, não é para pensar assim que tem uma intenção por trás. Não tem. É apenas a estrutura de uma sistematização da qual todos nós podemos ser
lúcidos e, portanto, livres. Podemos até fazer uso sem sermos vítimas, mas podemos também ser simplesmente as meras vítimas, que não percebemos o que está acontecendo. Mas isso o que é? É a ordem do espetáculo. O espetáculo é uma forma do poder, é estrutura do poder que se realiza pela via visual. É uma espécie de discurso. Todo discurso, também por que a gente tem que combater o discurso? Porque é a mesma coisa, porque o discurso sempre vem e fala e você acredita. Não é para acreditar, isso eu vivo falando. A pessoa falou, mas não é para acreditar. É só, no caso da filosofia, é só para você fazer a máquina do seu pensamento começar a funcionar. Quer dizer, você não fala para que os outros acreditem em você, senão você está fazendo teologia. Você fala para que os outros simplesmente pensem, por conta própria, sem crença, mas continuem o processo do pensamento, né?